Fala galera! Quem nunca teve vontade de fazer uma viagem longa e mais no estilo mochilão, vou de motorhome, vou de moto? Muitos têm essa vontade, mas poucos têm realmente pegam para fazer isso. Mas tem gente que faz. Então, no vídeo de hoje, vamos conhecer uma pessoa que fez isso. A pessoa simplesmente pegou a moto dele, saiu aqui de Valadares e resolveu ir ali, no Alasca. Para quem não conhece, Marconi Gomes, do canal Viajantes da Real, e bora lá para mais um vídeo do nosso canal. Fala galera, eu sou o Rogério e bora lá para mais um vídeo do nosso canal. A gente falou que ia fazer um vídeo diferente essa semana e realmente vai ser diferente. Hoje não vai ser aqueles vídeos padrões que a gente faz, hoje vai ser um podcast. Seria ao vivo, mas infelizmente não deu. Mas a gente está fazendo um podcast com esse cara aqui que é massa pra caralho. Eu ia falar um pouco dele, mas deixa que ele se apresente. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Bora lá, by Roger. E o meu canal Viajantes da Real, sou Marconi Gomes. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre viagem de moto, parapente, enfim, um pouco sobre as aventuras aí que eu já fiz e esse mundo das duas rodas que é tão incrível. Galera, então vamos lá. Esse cara, para começar, ele fez algo que muitos têm vontade de fazer, inclusive eu, mas não tem ou coragem de tomar a iniciativa de fazer ou as condições de fazer. Esse cara me sai de moto aqui de Governador Valadares, Minas Gerais. Não sei o que dá na cabeça do velho, o que ele faz? Ele vai parar lá no Alasca de moto. Tá bom, né? Mas deve ser incrível, deve, cara. Aqui, mas... E tipo assim, ele já viaja de moto há um tempo, já fez o Ushuaia, o extremo sul da América do Sul. Você já passou também a Estrada Real, né? Estrada Real, Transamazônica, né, do norte do país aí. Rodovia Fantasma, no norte também para chegar em Manaus. Enfim, cara, a gente rodou bastante antes dessa viagem para o Alasca. Essa foi a última, a grande aventura, agora a mais recente, né? Não a última, mas recente. Mas antes disso tiveram outras viagens e assim, isso me deu experiência, isso me preparou para fazer uma viagem desse porte, desse tamanho, sem dúvida. E cara, como foi que tipo assim, você começou? Onde veio essa ideia de tipo assim, cara, eu quero viajar de moto, quero conhecer lugares de moto? Como que surgiu essa ideia? Como foi? Cara, desde o começo, desde criança, eu vi meu pai andando de moto, então, e depois eu vi meus irmãos, eu sou mais novo, de 4 irmãos, então eu vi meus irmãos andando de moto antes, então isso já me deu aquela paixão pelo motociclismo, vendo meu pai. Só que eu não sabia que dava para ir longe no começo não. E aí já no curso técnico, quando eu fiz curso técnico no ETIT, quem é de Valadares vai lembrar, fiz curso técnico no ETIT, conheci o Max, um grande parceiro de viagem, um grande amigo, e nós dois começava a pensar ali, adolescente, começava a pensar, nossa, se a gente comprar moto e ir na cidade vizinha, vamos em Patinga, vamos em Engenheiro Caldas, vamos em Conselheiro Pena, nossa, vai ser massa demais. E a gente tinha aquele encanto de fazer essas cidadezinhas aqui perto. Esse era o intuito no começo. E aí eu comprei moto, ele comprou, a gente começou a fazer as viagenzinhas e tudo. E aí foi crescendo, o negócio foi crescendo, foi tomando proporções maiores. Aí já depois, lá para 2007, 2008, eu comecei a ver pessoas viajando na internet para lugares mais longe. E aí eu comecei a acreditar que dava para ir mais longe, mas lá no começo eu nem sabia que eu ia conseguir ir longe. Então eu achava que não, eu vou viajar aqui por perto, vou estar satisfeito. E hoje, você tá com a mesma moto que você começou? Como é que é? Teve uma troca aí no caminho? Teve uma troca, mas de tornado para tornado. Tem gente que pensa que eu tenho um motão, tem gente quando fala que eu viajei longe e tudo mais, tem gente que pensa, motão. Não, é uma Tornado 250, a minha 2008 foi o último modelo, né? Depois a Tornado saiu de linha, eu continuei com a Tornadinha e foi ela que me acompanhou nessas viagens todas aí. Tipo assim, eu vou ser bem franco aqui, eu não entendo bolhufas de moto, não entendo quase nada de moto. Então, vamos supor, eu lembro que a gente, galera, só falando pra vocês, a primeira vez que eu vi o Marconi pessoalmente, a gente divide uma paixão aí,
que é o voo de parapente. Primeira vez que eu vi ele pessoalmente foi subindo para Ibituruna para um voo de parapente, a gente estava conversando dentro do ônibus. E nesse dia você comentou comigo, cara, ele tem um canal no YouTube que é o Bora Lá by Roger, é o meu, galera. Não confunde não. Que é o Viajantes da Real. Ele tem o Viajantes da Real, que é um canal no YouTube. E você comentou comigo que, tipo assim, você fez esse canal, e até em alguns vídeos desse canal a gente vê que você fez o canal com o intuito de falar sobre viagens, essas coisas. Isso. Só que seu canal, como você fez essa viagem de moto, ele está muito voltado para o motociclismo. Ele acabou ficando muito voltado para o motociclismo, então ele ficou muito conectado. Tipo assim, as pessoas têm a ideia de que é motociclismo. Então, tipo assim, e como o nosso canal ele já fala mais de viagens, quem gosta de motociclismo vai curtir muito o canal dele, mas tanto que ele faz alguns podcasts. No primeiro podcast do canal dele, ele conta a história dele em relação à moto. Só que esse a gente vai uma história um pouco diferente. A gente vai querer entender essa viagem de moto, só que mais voltado para o turismo, os lugares que você conheceu, esse tipo de coisa. Então eu não entendo nada de moto, mas vai ter algumas paradas de motociclismo aí. Claro. Quando você comprou essa primeira moto sua, essa Tornado, você já escolheu esse modelo de moto para poder fazer esse tipo de viagem? Ou tipo assim, era a moto que você tinha e virou e falou, com essa mesmo que eu vou? Cara, era a moto que eu gostava, era a moto que eu via assim, eu falei, eu gosto dessa moto, eu acho ela bonita, eu acho ela legal e tudo mais. Lá no começo a Tornado era vista de outra forma. Hoje em dia a gente tem motos maiores, melhores e tudo mais. Mas lá atrás era uma moto, tipo, é uma moto muito boa, mas a visão era diferente também. Então assim, e eu, na minha inexperiência no começo, muda muito, né? Então, assim, como eu vi a moto, eu falei, não, essa moto vai dar para fazer o que eu quero. Quer fazer viagens perto de Valadares, como eu disse, e também vai dar para ir para o trabalho, fazer os meus corres aqui do dia a dia, né? Então foi isso. Então a Tornado foi porque eu gostava do estilo da moto, eu gosto desse estilo de moto que anda em estrada de terra e anda em asfalto também, esse uso misto. E com essas experiências que você teve de viagem, é uma moto confortável para fazer viagem longa? Cara, não é uma moto confortável. Então, por isso que muita gente se surpreende quando eu falo assim, eu fui pro Alasca numa Tornado. Não é, o banco é estreitinho, cara. O farol não é muito legal. Então, o farol pequenininho não ilumina quase nada à noite. Então, eu não rodo à noite. Então, assim, eu tive essa moto, tenho ela até hoje. E o que acontece? Eu me adaptei. Eu aprendi a usar aquela moto. Entende? Então, assim, não é que muita gente acha que para eu começar a viajar eu tenho que ter a moto ideal, eu tenho que ter as condições ideais, e não é por aí. Eu vou trabalhar o que eu tenho. O que eu tenho é o quê? Que eu tinha até então e continuo tendo, a Tornado. Não é a mais confortável para viajar? Não é, mas dá para ir? Dá. Então, é mais ou menos isso. Eu não esperei ter as condições perfeitas para realizar meu sonho. Eu comecei a realizar meu sonho com o que eu tinha. Então, é aquela coisa que eu sempre falo, lutar com as armas que a gente tem. Cada um luta com as armas que tem. Se você tem uma BM, se você tem uma Teneré 1200, se você tem uma moto maior e tudo mais conforto, mais segurança, ótimo, perfeito, é isso aí. Agora, se não tem, se você tem a CG, tem a Tornado, aproveita a moto que você tem. Não fique esperando a moto ideal, as condições ideais, porque essas condições talvez nunca cheguem. Aí você perde uma oportunidade de algo que você sempre quis fazer porque a condição ideal não chegou. E tipo assim, às vezes também, à medida que a gente você começa a fazer isso aí com a moto que você tem, isso não só em relação à viagem de moto, em relação a tudo na vida, né, cara? Você começa da forma que você tem, você vai fazendo, você vai crescendo ali aos poucos, isso te dá até mais ânimo e faz com que seja mais prazeroso e seu crescimento seja maior ainda, né? Isso vai te dar experiência até para você escolher uma próxima moto, até para você escolher uma próxima condição. Então isso tudo, então assim, muitas vezes a gente acha que precisa ter eu preciso ter isso, eu preciso fazer desse jeito. Não, às vezes com o que você tem dá para começar. Muitas vezes as pessoas aguardam muito tempo esperando a condição perfeita e a condição perfeita ela não vai chegar. Isso é verdade. E você falou que você começou com viagens mais curtas. Você começou, tipo assim, Conselheiro Pena, Ipatinga, esses lugares. Quando você começou a fazer viagens mais longas, como que era, tipo assim,
você se organizava? Como que era a preparação, a programação da viagem? O que vocês arrumavam aí nessa... O que acontece? No começo, outra coisa que era um limitador para mim, era ter companhia para viajar. Então, como eu falei, eu e o Max começamos a sonhar com isso ali na adolescência e tudo mais. Compramos as motos. Beleza, vamos embora. Só que várias vezes o Max não podia ir comigo por causa de trabalho, por causa de outras coisas pessoais, enfim. O Max deixava de ir. Aí eu deixava de ir também, porque eu achava que eu tinha que ter um companheiro. Eu não viajava sozinho, eu tinha, vamos dizer, medo mesmo. Tipo, eu tinha aquele receio de viajar sozinho. Ah, vou pegar a moto aqui sozinho. E se acontecer alguma coisa? E se o pneu furar? E se a moto der problema eu ficar na estrada? O que eu vou fazer? Então eu tinha esse receio e eu não viajava sozinho. Só que aí o Max foi deixando de ir em algumas viagens comigo e eu ficava em casa no final de semana frustrado. Porque, pô, eu me programei para ir, eu tô com a grana aqui, juntei o dinheirinho ali. Para quem não sabe, eu gosto de deixar isso bem claro, Roger, é o seguinte: eu não sou rico, nunca fui rico, infelizmente eu gostaria de ter sido rico ou ser. Mas o que acontece? Eu sempre tive o trabalho normal, trabalho regular ali, aí eu juntava o dinheiro, ao invés de trocar um celular, ao invés de comprar uma roupa de marca e tudo mais, eu juntava o dinheirinho ali para ir viajar. Era esse o começo. E aí eu me programava sempre, tipo, ó, daqui um mês nós vamos ter, digamos, por exemplo, a Páscoa. Aí eu já juntava o dinheirinho ali para eu fazer uma viagem, que era um feriado de 3, 4 dias de Páscoa, por aqui pela região, Minas Gerais. E aí, o Max às vezes não podia ir, porque ele não tinha se programado, ou problemas pessoais, enfim. Aí eu ficava em casa frustrado. Eu ficava em casa e falava, poxa, eu juntei a grana, não sei o quê, ficava chateadão em casa, pô, não vou poder ir. E isso começou a abrir minha mente de que, não, esse é o meu sonho. Talvez o cara gosta muito, mas talvez ele não tenha um sonho na mesma intensidade que eu. E isso, tipo assim, eu fui entender depois. Eu falei, não, os caras gosta muito, mas talvez não é como ele não gosta na mesma intensidade, então eu tenho que ir. E aí eu comecei a fazer viagens sozinho. Eu comecei a ir encontrar grupos de amigos, era um grupo de tornadeiros que tinha no Brasil inteiro, marcava encontros, encontrava. E aí eu saía daqui de Valadares e ia encontrar os caras. Aí chegava lá, fazia amizade, tudo mais, amigos que eu tenho até hoje. Então isso era muito legal, porque eu ia, aí eu falava, não vou ficar lá sozinho, é só o caminho para eu ir e o caminho para voltar. E aí encontrava os caras, fazia amizade e tudo mais. Beleza. E isso foi me dando experiência, de falar, pô, eu não preciso ter dando medo, não preciso ter, tipo assim, eu posso aprender como é que eu faço um pouquinho de mecânica, eu posso aprender como é que remendo o pneu, eu posso aprender a me virar, resolver esses receios que eu tinha, e eu mesmo vou resolver. E aí eu não preciso mais ter tanto medo, eu posso começar a fazer viagens maiores. E aí eu comecei a fazer viagens por Minas Gerais, depois saí do estado, aí depois fizemos uma estrada real, o Max foi, meu irmão também foi comigo. Então fomos nós três, fizemos a estrada real de Diamantina até Paraty, no Rio. Então assim, foi muito legal, isso nos deu experiência. A gente sofreu muito nessa viagem pela falta de experiência, mas cada viagem você ia aprendendo mais. Você ia aprendendo, ó, é melhor fazer desse jeito, é melhor fazer assim, assado. Isso foi dando experiência para chegar onde a gente chegou depois, né? E vamos supor, essas viagens suas, principalmente essas de longa distância. Tem gente que vai fazer a viagem para curtir o rolê de moto mesmo. Isso. Tem gente que já programa de fazer a viagem para conhecer lugares. Você tinha aquela programação de, vamos supor, cara, eu quero chegar, eu vou fazer uma viagem de, vamos supor, 10 mil quilômetros, eu tenho que rodar 500 quilômetros por dia. Então, tem gente que programa para fazer em tantos dias e a pessoa precisa cumprir aquele cronograma. Ou você fazia de uma forma um pouco mais folgada, vamos supor, eu cheguei num lugar, eu saí 7 horas da manhã, cheguei num lugar 8, gostei daquele lugar, cara, vou passar o resto do dia aqui. Você tinha essa liberdade, esse tempo livre aí, ou você fez tudo muito programado? Como que foi? O que acontece? No começo e quando eu estava com o tempo limitado para voltar porque eu tinha que trabalhar, o feriado é só 4 dias. Então eu ia com um dia, chegava no destino, aproveitava 2 dias e voltava. Então eu sempre me programei para isso aí. Eu estudo os pontos que eu quero conhecer e já vou programar. Então eu vou para determinado lugar,
fico 1 dia, 2 dias num lugar que eu quero conhecer e depois começo a voltar. Ou sigo a minha viagem. Então, mesmo essa viagem do Alasca, eu programei para ir passando nos pontos que eu gostaria de conhecer e programava ali no meu planejamento mesmo o tempo que eu gostaria de ficar naquele lugar e tudo mais. Às vezes sai fora do planejamento porque é uma viagem de moto, tem várias coisas, situações que pode acontecer, chuva, pneu furado, enfim, problemas mecânicos. Então, assim, eu sempre programei, respondendo a sua pergunta, sempre programei e programava o tempo que eu iria ficar em cada cidade, em cada local que eu queria conhecer. Justamente para eu não chegar, rodar tipo 700 km, dormir num lugar que não tem assim, muitos atrativos, muita coisa para conhecer, e depois no dia seguinte eu ia rodava 50 km e ia chegar num lugar que tinha muita coisa para conhecer. Então eu prefiro rodar os 750, digamos assim, e dorme ali no outro dia de manhã, ou passa um dia inteiro livre ali, descansando da viagem de moto e aproveitando o local. Entendi. Já partindo para essa viagem do Alasca, você na verdade teve a do Ushuaia primeiro, Isso. Depois a do Alasca. Como surgiram essas ideias de fazer essas viagens aí? Cara, esse é um roteiro assim, né, que são os extremos da América. Então você quer chegar no extremo sul, que é o Ushuaia, e depois você quer chegar no extremo norte, fazer a América de ponta a ponta. Então ele é um roteiro assim, muito sonhado pelos motociclistas. Então muita gente sonha com isso, é difícil fazer pela questão do tempo, às vezes trabalho, como é que você fica 3, 4 meses viajando sem trabalhar, então tem isso. Então, assim, é um roteiro bem sonhado pelos motociclistas, então eu passei a sonhar com isso. Depois que eu cheguei no Ushuaia em 2014, eu voltei para casa, ontem inclusive eu até postei no Facebook, tipo, os amigos meus estavam me esperando em casa com churrasqueira acesa quando eu cheguei. Objetivo Ushuaia com missão cumprida, objetivo Alasca em processo. Quando eu cheguei do Ushuaia, todo mundo já sabia que a minha próxima grande viagem seria para o Alasca. Então, assim, eu já vim com aquilo na mente, falei, agora é o Alasca, mano. Você comentou aí também que quando você viaja, você já faz essa programação aí, tipo assim, lugares que eu quero visitar, lugares que eu acho que é interessante. Cara, teve algum lugar que você teve uma surpresa, de certa forma, negativa? Por exemplo, você esperava muito daquele lugar ali, você chegou, você viu que, tipo assim, cara, não é o que eu imaginava. Tipo assim, você tem alguma surpresa negativa com algum desses lugares, assim? Cara, eu não tive muita surpresa negativa, porque hoje em dia, na hora que você está fazendo o cronograma da viagem, o planejamento, a gente tem muita informação na internet, então você já sabe o que você vai esperar. Então, assim, eu já tive surpresas que são o oposto, surpresas positivas. Então, não tive surpresa negativa, assim, em um lugar. Eu tive, assim, umas experiências um pouco diferentes em Belize, quando eu estava na minha viagem para o Alasca, que eu achava que seria uma cidade muito maneira, mas eu cheguei, a cidade é meio aquela cidade portuária e tal, tudo meio escuro, assim, poucas luzes. Tive uma dificuldade imensa de achar um hotelzinho, uma pousada para eu ficar. Então eu comecei assim. Aí no outro dia de manhã eu não achava uma lanchonete para tomar um café. Eu falava, pô, esse povo aqui, esse povo não toma café. E eu boladão, cara, eu já tava quase indo embora de Belize. Aí eu falei, não, eu vou lá na ilha, tem uma ilha, você deixa a moto, pega um ferry boat, chega lá, tipo, a ilha é um paraíso, cara. Ainda bem que eu fui lá, a ilha é um paraíso, não tem carro na ilha, todo mundo anda a pé ou de bicicleta, as ruas são ruínas assim, de terra, é muito legal e é o Mar do Caribe, é bonito pra caramba. Eu imagino. É muito bonito, mas a cidade de Belize mesmo, cara, eu passei uns perrengues. Consegui achar um hotel, o cara falou comigo que era um hotel, e aí depois de muito rodar e escuro e tudo mais, eu já cansadão e muito calor lá também, eu achei um hotel, a placa de hotel, aí o cara foi e me perguntou, e eles falam inglês em Belize, o cara foi e me perguntou, você quer com luzes ou sem luzes? Ué. Aí eu falei, aí eu tipo assim, veio aquele negócio assim, mas como assim com luzes ou sem luzes? O que esse cara tá falando? É o meu inglês que tá muito ruim. Eu falei, com luzes. Aí beleza. Oh, meu Deus do céu. Eu falei, mas minha moto, cara? Ele, não, você passa aqui na recepção, aqui tudo, você coloca um corredorzinho ali. Beleza, eu passei na recepção com aquela dificuldade, sem recepção estreitinha, passei a moto.
e tudo. Coloquei lá. Na hora que eu entrei no quarto, cara, tinha até um polidense, era um motel, cara. A cama redondona assim, tinha até um polidense. Eu falei, nossa senhora. E tipo, eram $60, cara, americano. Caro pra caramba. E foi o lugar mais barato que eu encontrei. Depois de rodar mais de hora dentro da cidade, tentando achar um lugarzinho pra dormir. Mas foi tenso. E aí... Pergunta, tinha hidromassagem dentro desse quarto? Não tinha não. Poxa, cara. que merda, cara. Não Pelo menos tinha dava pra você dar uma hidromassagem. descansada boa, né? Tinha um polidense, eu não usei. Aí, quem tava me acompanhando no Instagram na época da viagem, eu falei, porra, cara, que furada que eu peguei em Belize. Aí, isso nos dias seguintes, de manhã, acordei, fui procurar um café e não achava café nem a pau. O cara falou, cara, o povo aqui não toma café. E eu, boladão, falei, não, quero tomar meu café. Não consegui, aí eu falei, vou pra ilha. Aí eu fui pra ilha, tirou toda aquela impressão. Falei, a ilha é sensacional, a ilha é paradisíaca, realmente. Mas foi esse lance, assim, que foi engraçado do hotel, motel, que eu acabei entrando e paguei uma grana boa. E teve mais algum perrengue aí nessas viagens, alguma coisa que, tipo assim, cara, se eu pudesse voltar, eu evitava fazer isso aqui, teve algum perrengue mais? Cara, eu nunca tive perrengue assim desse jeito assim de me arrepender. Os perrengues eles fazem parte. Quando você tá aprendendo, você tá viajando ali, esses perrengues eles são importantes para te dar bagagem, para te dar experiência para viagens maiores, para as próximas viagens. Então assim, perrengue de olhar para trás e falar assim, eu não faria isso. Eu vejo que, tipo, eu olho para trás e falo, não, eu faria tudo de novo, mesmo os erros, porque isso foi importante para me dar bagagem, para me dar experiência, para fazer essas viagens maiores. Entendi. Cara, a gente sempre acompanha essa galera que... Eu acompanho muito essa galera que viaja de motorhome também, cara, e muitas vezes a gente vê as dificuldades que eles têm em fronteiras. Cara, como que você enxerga isso aí? Passar em fronteira? Cara, é o que eu falei. A experiência, ela é muito legal se adquirir experiência com viagens menores. Então, se comparar a viagem do Alasca, que você passa aí 13, 14 fronteiras, dependendo de onde você quer passar, né? Ou até mais. Então, assim, você ter viajado aqui na América do Sul te dá uma bagagem também. E essa experiência ela é super importante. O que acontece? As fronteiras, elas são burocráticas. Na América Latina, Estados Unidos e Canadá não tem burocracia nenhuma. Você não, tem tipo assim, geralmente o lugar que você espera que seja os mais complicados, né? Estados Unidos e Canadá. Mas aqui embaixo, a América do Sul e a América Central é muito burocrático. Então, assim, tudo leva muito tempo, tudo é muito moroso. Então, os caras eles trabalham no tempo deles. Então, se você chegar lá e que quer que o cara trabalhe rápido, que o cara agilize rápido e ficar bolado e ficar nervoso com aquela situação, é pior para você. Então o cara tá lá, ele é o chefe ali, ele é o agente da imigração. Então às vezes a gente tem a impressão de que eu vou no país de fulano, eu vou na Bolívia, por exemplo. Os caras têm que me receber com tapete vermelho. Eu tô indo, eu sou turista e tô indo levar dinheiro para os caras. Não, cara, não vai com essa arrogância, não vai nesse nível não. Não, eu tô indo lá conhecer o país e é isso aí. Saca? Chega humilde, belezinha, tá, o cara perguntou, responde. Não fazer brincadeirinha. Às vezes a gente é brasileiro, a gente é muito brincalhão, brinca um com o outro e tudo. A gente chega no país dos outros, a gente não sabe se a cultura os caras são brincalhões ou não. Não sabe como é que o cara vai aceitar aquela brincadeira, como é que ele vai entender uma certa brincadeira. Então às vezes a gente chega e acha que é tipo o dono da verdade, o dono do mundo. Eu sou turista, o cara tem que me receber bem. Não, ele é agente de imigração, aquele é o trabalho dele e aquele é o sistema. É burocrático. A partir do momento que você entende isso, você começa a aceitar, falando, é burocrático, eu vou seguir toda a burocracia e vou fazer tudo. É demorado? É demorado. Pronto, eu já me programei, já fiz o planejamento da minha viagem, sabendo que ali eu ia perder 3, 4 horas numa fronteira. Então o cara vai lá e pediu para eu tirar uma cópia da minha carteira de imigração, eu vou lá e tiro. Ou eu já sabia, levei a cópia prontinha, levei a cópia do passaporte, levei várias cópias que eu sabia que eles iriam pedir. Pronto, levei prontinho. Você quer cópia disso? Tudo bem, bom dia, boa tarde, muito obrigado. Então, assim, você saber chegar, cara, na casa dos outros, ter humildade para chegar, isso faz muita diferença.
E ali você está chegando no país dos caras. Então, assim, é burocrático? Eu ficar nervoso vai resolver? Não vai. Então, assim, eu ficar bolado e achar que, tem que ser do meu jeito. Por que os caras não fazem desse jeito? Não fazem desse jeito porque eles fazem do jeito que eles acham melhor. É do jeito deles. E você que tem que se enquadrar, meu amigo. É você que está chegando na casa dele, você que está chegando no país dele. Então, assim, tudo isso vem com a experiência de viagem. E você saber levar como você vê a situação, como você enxerga a situação. Se enxergar, não, isso é parte da viagem, é isso aí mesmo, você vai tirar de letra. Agora, se você ficar bolado, você vai ter problema. Os caras, às vezes, infelizmente, tem corrupção. Então, às vezes, acontece de os caras tentarem. Comigo, na viagem do Alasca, não aconteceu nenhuma vez. Mas a gente vê relatos de gente que teve problemas. Então, assim, saber como chegar, saber lidar ali com as situações, faz toda a diferença e facilita a sua vida, sem dúvida. Em relação, vamos supor, documentação. A grande maioria das fronteiras já tem aquela documentação padrão, né? Então, tipo assim, a pessoa já procurar saber quais os documentos que vão precisar, mas já tem aquele padrão. Mas Sim. Teve alguma fronteira que, tipo assim, na hora de você passar, te pediram alguma coisa que você totalmente aleatório, você falou, cara, de onde que tiraram para pedir isso aqui? Teve alguma situação do tipo? Não teve. É o seguinte, muita gente, Marconi, qual documento precisa para entrar em Honduras? Qual documento precisa entrar para entrar na Nicarágua? Cara, eu vou te falar os documentos que eu precisei em 2022. Em 2023, se os caras começarem a exigir um novo documento, eu não sei, que eu não passei lá. 2024 vai ser outra coisa? Não sabemos. Cada país tem suas regras e a documentação necessária. Todos os países têm o site da imigração oficial falando qual a lista de documentos que precisa. Então, se você vai viajar para lá agora em 2023, é recomendado você entrar no site e olhar toda a documentação. Então, se você está fazendo uma viagem, cara, às vezes o pessoal acha assim, Marconi, você pegou a moto aqui, montou na moto e foi parar no Alasca. Não, foram muitos anos de pesquisa, pesquisando, perguntando a outros viajantes, entrando no site oficial de cada país, procurando saber qual a documentação que os caras pedem. Qual documentação. Por quê? Eu não poderia, imagina eu chegar, meu sonho era chegar no Alasca, por exemplo. Imagina eu chegar no México e o cara me pedir um documento que eu não tinha, eu esqueci. Eu não sabia. Aí eu perdi minha viagem. Olha o tempo que eu perdi para chegar do Brasil, que eu gastei, né, para chegar do Brasil até o México e não poder entrar no México e não poder continuar a minha viagem, a viagem dos meus sonhos. Então, assim, o risco é muito grande. Então, se você está planejando uma viagem tão grande, tão longa, que tem um custo relativamente alto, como é que você vai fazer? Você vai se resguardar, você vai se prevenir de certos imprevistos, assim, um documento que eu não sabia. Não, você tem que olhar no site. Se não está no website oficial, os caras eles não vão te pedir, sabe? Eles não vão criar um documento na cabeça e vai te pedir. Agora, o que acontece muitas vezes, Roger, é o seguinte, muitos viajantes perguntam ao amigo que foi, na Argentina, o que eles precisam? Na Bolívia, o que eles precisam? Perguntam ao amigo, aí o amigo vai falar para eles, o amigo já foi 2 anos atrás para lá. Agora você vai, chega lá, os caras te pedem um outro documento. Aí você fala, mas pro meu amigo não pediu. Aí você vai usar esse argumento com o agente? Aí vai falar, cara, depende do agente. Então, às vezes tem uma lista extensa de documentos que o país pede. O agente, talvez, no dia ele não vai te pedir e talvez ele vai pedir para mim. Ou às vezes a gente pode estar viajando junto, já aconteceu com motociclistas viajando junto, o agente pedir para um e não pedir para o outro. Então, depende do agente que vai estar ali. Mas ele nunca vai pedir nada que esteja fora do website oficial. Ele vai pedir o que está no website. Então, assim, eu nunca passei por isso. Então, vários países na América Central falavam que precisava do cartão internacional de vacinação contra a febre amarela, por sermos brasileiros e ter esse país tropical, enfim, exige o cartão de febre amarela. Nenhum país pediu até Honduras. Em Honduras, o cara foi, o cartão de febre amarela. Tá aqui. Pronto. Não teve problema nenhum. Então, assim, se andar dentro da lei e fazer tudo certinho, cara, o risco de você ter uma situação como essa é bem menor. E a gente vê muito essa galera que viaja, não só esse tipo de viagem, viagem de ônibus, viagem de trem, viagem de avião, a pessoa sai para viajar, é como se, vamos supor, no dia que a pessoa foi lá e comprou a passagem, alguém
ela quisesse que a pessoa ligasse para ela e falasse, ó, você precisa desse documento. Ah, eu comprei uma passagem para ir lá para a Índia. Cara, vai, pesquisa quais são as normas, quais são as leis da Índia, porque, tipo assim, você tem que se enquadrar na lei deles, não é eles que tem que se enquadrar na sua, não. Então, tipo assim, você vai fazer uma viagem independente, vai viajar de avião. Ah, mas eu não sabia que precisava de tal documento. Cara, tem lá no site da empresa que precisa daquele documento. Muitas vezes a pessoa ela não busca informação e depois acaba perdendo uma viagem por causa de uma besteira dessas. Né? Cara, isso quanto à relação a documento, isso é relação a tudo. Se você vai visitar um outro país, é bom que você pesquise antes, até os costumes, para você não dar uma má nota, para você não ser mal educado com os caras, entende? Então assim, tem isso, de os costumes às vezes são diferentes, então às vezes a gente acha, nossa, a pessoa fez isso ou fez aquilo, então às vezes, tipo, não, vou pesquisar um pouquinho como é que são as coisas, para você não achar que o mundo tem que ser do jeito que você pensa. Então, o mundo é do jeito que ele é. Cada país tem os seus costumes, tem as suas leis. Então, e a gente tá num país como visitante, você que se enquadre nas leis, nas regras ali, respeite a cultura do lugar. Às vezes um gesto, uma palavra que para nós é totalmente normal num país pode ser ofensivo. ofensivo. Pode ser ofensivo, isso acontece, cara. Então, assim, se você pegar e viajar para uma Índia da vida, um outro lugar assim, completamente diferente, o cara tem que ter um certo cuidado. Então, porque senão você pode ser ofensivo, você pode causar problemas. Tem que pesquisar bem mesmo. Agora, voltando para sua viagem. Cara, a gente vê também essa galera que viaja de motorhome, eles têm aquele negócio, prepara todo o motorhome, aí vai lá mexendo com a parte de aquecedor do motorhome, essas bagaças todas, para ir para um lugar muito frio. A moto não tem como colocar um aquecedor, né, cara? Tem como não. E aí, como é que você aguentava esse frio? Passava a noite? Como que era isso aí? Cara, aí é na garra e na coragem mesmo, meu amigo. Você fala, pô, não tem o que fazer. Agasalho, a jaqueta da moto, né? Jaqueta própria. Então eu sempre falo isso. Você vai viajar de moto, tem a jaqueta, tem a luva, bota, assim, se vestir adequadamente em caso de acidente, uma queda. Enfim, e me preparar ali para o frio. Uma segunda pele boa, então... E não tem muito o que fazer. Segunda pele, balaclava... Então, segunda pele tipo de calça e da parte da blusa também. Segunda pele de luva existe. Hoje em dia já tem mais equipamento assim para motociclista para proteger do frio. E na hora de dormir? Você procurava, tipo assim, às vezes locais, hostel, hotel, motel, ou tipo assim... Ou hotel e acha que é hotel e tem a placa de hotel, mas você chega e é motel. Hotel com polidense, ou tipo assim, você teve situação em lugar frio que você teve que dormir de alguma outra forma, barraca, coisa do tipo. Tava vendo as fotos no seu Instagram lá, tem você com as barracas lá, como é que... Cara, eu sempre revezei muito. A minha ideia na América, nessa viagem do Alasca especificamente, a minha ideia era o quê? América do Sul e América Central, hotel, pousadinha de beira de estrada. Estados Unidos e Canadá, que é mais caro a hospedagem, e é em dólar, né? Então fica muito mais caro. Era mais barraca, então assim, mais camping, lá tem muito camping, então a cultura de camping é muito forte. Então eu fiz assim, aqui é mais barato e eu ia pegar um pouco mais de frio, porque eu saí daqui em maio, então para subir ali Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, ia pegar frio, eu fui de pousadinha e hotelzinho de beira de estrada. Lá já era calor, já era verão no hemisfério norte, eu fui de camping. E eu tive uma situação que eu acampei a 4.200 metros de altitude, no Peru, nas Cordilheiras Blancas, porque eu queria ver um lago, eu queria dormir lá no local, um camping selvagem mesmo. E dormi lá, foi bem legal. Aí eu preparei minha comida, tem um vídeo no YouTube para quem quiser acompanhar, vai lá no Viajantes da Real. Olha lá, tem um camping a 4.200 metros e foi frio, cara. Aí tal, segunda pele, dormi calça, tudo mais. Tinha um cobertorzinho, mas era aquilo ali. Não tinha, fez frio, choveu um pouco à noite, mas deu tudo certo. O negócio, você já foi preparado psicologicamente para passar por esses momentos aí também, né, cara? Não é, tipo assim, nada é muito surpresa assim, né? Então, porque quando eu cheguei lá, eu fui visitar esse lago, que
a 4.200 metros de altitude, aí tinha uma subida grande assim, até para minha moto que é carburada foi difícil chegar, a moto perde muito desempenho, então ela fica fraquinha, então consegui chegar lá em cima, deu certo, fiquei lá, dormi, mas se eu não quisesse, eu tinha a opção de descer, então eu sabia que seria, claro que 4.200 metros vai ser frio, né? Então assim, nada é muito, eu vou dormir aqui, não, eu decidi dormir lá na hora. Porém, eu sabia que eu ia precisar ter comida, eu precisava ter um equipamentozinho para frio, para aguentar a onda, que à noite ia fazer frio. Então, assim, deu tudo certo, porque eu estava preparado para aquela situação. Então, não é uma situação que eu não estava preparado e decidi, eu falava, não tem barraca, não tem roupa de frio, não tem nada, vou dormir aqui. Aí é pedir para sofrer. Isso com certeza. É já ir preparado mesmo. E quais foram os lugares que você mais gostou de conhecer nessas viagens todas aí? Cara, o lugar mais especial, assim, a viagem toda é difícil falar, assim, tipo, o país e tal, não sei o quê. Mas o lugar que eu mais gostei pela situação foi o México. O lugar que eu mais gostei foi o México. Eu gostei de todos os outros lugares, mas o México eu passei a ter um carinho muito especial pelo México, porque aqui em Valadares a gente tem muito aquela impressão de que é coiote, tipo tráfico de drogas, e aí às vezes o pessoal aqui vai para os Estados Unidos, atravessa de forma ilegal para os Estados Unidos, as pessoas se envolvem com traficantes de pessoas, com coiotes, se envolvem e acha que o México é aquilo ali, e acha que o México é perigoso, que todo mundo lá é corrupto, que todo mundo vai tomar dinheiro. E eu saí daqui com a impressão, eu nunca tinha ido no México antes, foi a primeira vez, eu saí daqui, eu tinha um amigo, cara, que ele falava, se você passar da Guatemala, do México, você não passa, vai morrer. Gente cara, boa, ele já jogava real comigo, cara, vou te dar o país, Guatemala, passou da Guatemala, meu amigo, do México você não passa. E eu saí com essa informação, e a gente tem essas informações aqui do México, que é perigosíssimo, que vai morrer, e que lá só tem traficante de pessoas, coiote, que vai tomar dinheiro, enfim. Eu cheguei no México, cara, com essa impressão, é perigoso demais, não, aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Eu encontrei uma rede de amigos, de grupos de motociclistas que foram me ajudando no México, cara, que foi tão incrível, pessoas oferecendo a casa deles para dormir, pessoas... Um dia eu cheguei na lanchonete no México, o cara começou a conversar, tudo. Aí ele falou, mais de idade, ele falou, eu lembro da Copa de 70, que foi no México. Então os mexicanos eles têm um carinho muito grande pelo Brasil, pela Copa de 70, que foi lá, quando o Brasil foi campeão. Então assim, os caras mais velhos ali, as pessoas um pouco mais de idade, que lembram bem da Copa de 70, os caras são fascinados com o Brasil, eles são fãzaço. E aí eu comecei a conversar com o dono da lanchonete, eu falei, de onde você é, Brasil e tal. Aí, a Copa de 70 e tal, começou a conversar comigo, do Pelé e tudo. Aí eu fui comer lá, tomei um café lá e tudo. Aí eu falei, pagar e tal. Aí eu fui pagar e ele falou assim, não, cara, não precisa pagar, não. Eu falei, não, tipo, é o espanhol que tá muito ruim. É o meu espanhol que tá muito ruim, que eu não tô entendendo direito. Eu falei, não, tô querendo pagar. Ele falou, não. Pode escolher o que você quiser aí, água para você levar, qualquer outra coisa que você quiser, você não precisa pagar nada. Eu falei, caramba, cara, tipo, esse era o país que eu tava com receio, esse era o país que as pessoas moldaram a minha cabeça antes de chegar, que era perigosíssimo, que eu ia morrer, e que só tem coiote, entende? Então foi esse o país que eu encontrei, de fato. Segui a viagem. Cheguei numa mecânica, um motociclista, os grupos de motociclistas são bem unidos. Aí o cara foi me indicou uma mecânica que eu queria fazer uma revisão completa na moto antes de entrar nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos não tem moto pequena igual a gente tem aqui. Então seria difícil achar peça de reposição, seria difícil achar mecânico para fazer alguma coisa. E aí, no México, cheguei lá, o cara me indicou uma oficina, fiz a manutenção da moto toda. Aí o cara falou, não, cara, se você quiser dormir, a oficina dele tinha uma recepção bem bonita, uma loja grande. Ele falou, não, cara, tem um sofá ali, tal, na hora que fechar, você deita ali e tal, pode ficar de boa, você pode dormir ali. Eu falei, não, cara, de boa. Ele falou, não, então tem um hostelzinho aqui do lado, me levou lá no hostelzinho, tal. Falei, deixa a moto que a gente vai resolver, a gente vai olhar tudo pra você.
Isso no final do dia. No outro dia, cara, eu voltei para pegar a moto, ver como é que tava. Cheguei lá, ele... E aí, quanto que foi? Nada. Eu falei, caramba, de novo isso acontecendo? Ele falou, nada, não vou te cobrar manutenção nem nada. Ele não queria me cobrar o óleo, cara. Eu falei, não, cara, pelo menos o óleo deixa eu te pagar. Aí ele, então tá bom. Depois que eu insisti com ele, não, o óleo eu tenho que pagar. Pelo menos que ele não fabrica o óleo, ele tá tirando dinheiro do bolso, cara. Entende? Pra me ajudar. Eu falei, não, deixa eu pagar pelo menos o óleo, o filtro de óleo e tudo mais. Fui, paguei ele, só isso. A manutenção o cara fez toda de graça, sabe? Então assim, foi esse o México que eu encontrei. Completamente diferente do México que eu tinha na minha cabeça, que a gente tem aqui na cabeça. Então, viajar é muito legal por causa disso. Às vezes você vai com impressão de um lugar e sai com outro. Eu entrei de um jeito no México e saí de outro. Eu saí de, tipo assim, fanzaço do México. Então, isso que é interessante, cara. Eu saí com outra impressão, falei, caramba, eu amo esse país, os caras são tipo igual a gente brasileira, troca ideia e tudo mais, foi muito legal. Mas é isso, tipo assim, as impressões que você fica dos lugares, as amizades que você faz. Querendo ou não, você guarda amizades ali. Tem galera que você conheceu nessa viagem aí, que tipo assim, você continua tendo as amizades, tem muito disso ainda? Tem, troca ideia no WhatsApp, tem os grupos dos motociclistas, eu vejo as notícias, paradas que estão rolando no México e os caras estão arrumando. Então, assim, é muito legal e fica aquela amizade. E foi legal um cara que é um organizador, administrador de um dos grupos do WhatsApp, um dos mais organizados do México, assim, ele me deu um boné, assim, do grupo, desse grupo, e pediu para levar para um amigo dele que mora no Canadá, que é onde eu moro também. Falou, cara, tem como você fazer um favor para mim? E esse cara, ele tem um quarto na casa dele para receber viajantes. Então lá já passaram mais de 300 viajantes, principalmente de moto, mas ele recebe a galera de bike, andarilho, enfim, até de motorhome. Então ele recebe a galera toda lá, tem um quartinho com um banheiro e tudo mais. E ele me deu o Miguel Urista, ele me deu um boné e mais um, falou, entregue esse para um amigo meu lá no Canadá, tem como? Eu falei, tem, claro, eu vou levar. Nossa. Aí peguei o bonézinho, coloquei na bagagem, cara, fui, o boné foi comigo até o Alasca, voltou e há poucos dias agora eu fui na casa desse amigo dele, mexicano também, entregar o boné. Aí o cara ficou todo feliz, falou, não, foi o Miguel que tá lá no México que mandou e esse boné foi lá no Alasca, voltou e o cara veio aqui na minha casa entregar. O boné fez uma viagem massa. O boné fez um rolê massa. Eu acho interessante esses grupos de motociclistas. Eu tenho um tio, ele também é motociclista. Ele já foi pro Ushuaia. Titinho, abração pra você, cara. Um abraço. Já vi que a gente boa. O rodou de motoca é da galera. Ele é da Saara Manicos. Ele mora em Vitória. E ele tem até um grupo no Facebook que é o Motociclistas do Brasil Oficial. Ele conta realmente, cara, dessa parceria que os motociclistas têm. Irmandade. Você tá chegando em determinado lugar, você não conhece ninguém, você avisa no grupo lá, a galera já te recebe. Isso é interessante pra caramba, né? Isso ajudou demais. Então foi mais ou menos isso aí que aconteceu comigo no México. Então, assim, os caras já me receberam, eu fui dormindo. Se eu quisesse ter passado o México quase inteiro, sem gastar uma hospedagem, eu poderia ter feito. Às vezes que eu tô cansado, vou ficar de boa por aqui. Então, assim, dava para ter passado o México inteiro sem gastar R$1 com hospedagem, os caras sempre recebendo e sempre ajudando, passando as rotas. Eu não estou dizendo, tipo, o México ele passa por um problema, como o Brasil também, de ser um lugar perigoso, assim. Não estou dizendo que não é perigoso, mas também não quer dizer que todo mundo que vai no México vai acontecer alguma coisa. Como todo mundo que vem no Brasil, não quer dizer que vai acontecer. Então, assim, tem certos cuidados que você tem que tomar em qualquer lugar, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa, é perigoso, mas depende. Você vai tomar cuidado? Você toma cuidado? O mesmo cuidado que eu tomo, Roger, em Valadares, por exemplo, quando eu saio de moto aqui em Valadares, os mesmos cuidados que eu tenho aqui em Valadares foram os mesmos que eu tomei na Guatemala, no México, na Argentina, no Chile, na Bolívia. São os mesmos cuidados. Agora, se você quer deixar celular, você quer deixar suas coisas tudo espalhado e tudo mais, e não quer que ninguém mexa, isso aí, meu amigo, não vai acontecer em lugar nenhum, porque isso hoje em dia no Canadá acontece,
Nos Estados Unidos isso acontece muito. Então, às vezes a gente tem muita impressão de que os Estados Unidos é muito seguro, ninguém mexe em nada de ninguém. O Canadá é muito seguro. Eu moro no Canadá e posso te falar, roubo de bicicleta, mendigo, essas coisas tem também, mesmo no Canadá. E se você deixar suas coisas espalhadas de qualquer jeito, carro aberto e tudo mais, suas coisas vão sumir também. Você está pedindo para ser roubado. Né? Então assim, os mesmos cuidados que eu tomei em Valadares, eu tomei em todos os outros países que eu já visitei. E nunca tive problema com nada. Não viajo à noite, eu não rodo à noite. Então só rodo de 6 da manhã até 6 da tarde. Parou, descansou, guardou a moto ali, saio para comer, às vezes num lugar que eu não conheço, bermudinha, chinelinho, só com um dinheirinho ali mesmo no bolso. Entendi. Então, assim, são cuidados que você tem que ter em qualquer lugar. E evita problemas, né, cara? Agora perguntando sobre uma outra coisa aí. Cara, como que foi a sua passagem do Equador para Colômbia para o Panamá. Da Colômbia para o Panamá, isso. Colômbia para o Panamá. Porque Colômbia lá pro não Panamá. tem rodovia ali, né? É um trecho que chama Darien Gap, que eu não sei como é que eu... Estreito, não? Estreito de Darien, em português, Estreito de Darien, que é entre a Colômbia e o Panamá. Não tem estrada e é um espaço ali tomado por narcotraficante, então assim, é um lugar sinistro. Floresta, para passar de moto é praticamente impossível. Eu não vou dizer impossível, porque teve pessoas que já passaram na década de 70, então eu inclusive conheço, mas hoje em dia é bem complicadinho passar por ali. Então eu mandei a moto de Bogotá, na Colômbia, para a cidade do Panamá. Mais ou menos aí 200 quilômetros que falta de estrada, que não tem. Então eu mandei a moto, organizei para mandar a moto de avião num cargueiro até da Colômbia, em Bogotá, para a cidade do Panamá. E tive que pegar um voo de passageiro comum. Então o único trecho que você não foi O único trecho que não foi rodando é esse aí, que não tem estrada. E a chegada no Alasca? O que você achou do lugar? Cara, o Alasca assim, eu viajo de outras formas também. Eu sou casado, minha esposa adora viajar também. Então, assim, a gente já morou na Nova Zelândia, então a gente viaja também de avião, viajou de outras formas, a gente já teve um camper van. O Alasca era o único lugar que eu falava com ela assim, ó, se eu não chegar de moto, eu não vou chegar de jeito nenhum. Eu não quero chegar nesse lugar, eu não quero... Aí ela, e a gente mora no Canadá, relativamente assim, perto do Alasca. Vamos no Alasca de carro? Não. A gente viaja no Canadá de carro, mas no Alasca era um lugar que eu não queria chegar de jeito nenhum. Eu falei, esse lugar, a primeira vez que eu pisar lá, hoje eu já vou de carro, já vou de avião, se for, mas a primeira vez que eu chegasse no Alasca, teria que ser de moto, para mim, para minha realização, na minha cabeça. Eu falei, esse lugar eu só aceito pela primeira vez, tem que ser de moto. E saindo do Brasil. Aí, cara, a emoção de realizar o sonho, de falar, caramba, eu lutei tanto por esse sonho, cara. Tipo, às vezes as pessoas acham que tipo, as coisas foram do dia pra noite. Então, assim, desde quando eu cheguei no Ushuaia, em 2014, eu comecei a sonhar, planejar, e não só sonhar, não é sonhar da boca pra fora, Roger, igual às vezes as pessoas pensam assim, esse é meu sonho. Vê uma foto na internet bonita, meu sonho é ir nesse lugar. Não, é seu sonho mesmo? Você pensa naquilo. Cara, eu acordava todo dia, durante esses 8 anos, pensando que eu ia para o Alasca. Eu imaginava como que seria quando eu chegasse lá, encostasse na placa, o que eu ia fazer. No ônibus. No ônibus mágico. Eu ficava imaginando como é que seria. Então, todo santo dia eu ia trabalhar e falava, não, isso aqui é para juntar dinheiro para ir para o Alasca. Não, isso aqui, eu vou para o Alasca. Então, assim, eu passei 8 anos da minha vida sonhando, de fato, todo santo dia com aquilo ali. Tipo, não, eu vou chegar no Alasca, eu vou chegar um dia, eu vou chegar. Não tem a data certa ainda? Não tem, mas eu estou juntando aqui, esses R$10 aqui vai para a caixinha do Alasca. Esses R$20 aqui, caixinha do Alasca. Então, todo dinheirinho que sobrava, ao invés de trocar um celular, comprar um celular novo e tudo mais, não, esse dinheiro aqui é para a viagem do Alasca. Então, eu vivi essa viagem durante muito tempo. Então não é... Quando eu peguei a moto para realizar o sonho, essa parte foi relativamente a mais fácil. A mais difícil foi que conviver com o sonho, juntar, planejar, juntar o dinheiro, fazer acontecer,
parar de trabalhar durante 4 meses, que como eu falei, eu não sou rico, não tem grana. Então assim, eu tive que juntar, pagar as minhas contas durante 4 meses sem trabalhar para fazer a viagem acontecer. Então assim, para mim, cara, o sabor especial do dia que eu cheguei no Alasca, ele é tão importante quanto o dia que eu montei na moto em Valadares para ir. Eu chorei pra caramba no dia que eu peguei a moto aqui, ó, e peguei a BR aqui, a JK, que vai dar na 381, né? Quem é de Valadares conhece. No dia que eu saí de casa, assim, saí do portão de casa, que eu olhei para trás assim, vi meu pai e minha mãe no portão de casa, assim, eu falei, tô indo, cara, tipo assim, não sei o que vai acontecer, tô indo sozinho, não sei se morrer, tipo, infelizmente, tem coisas que tá dentro do nosso controle, que a gente vai tomar cuidado de segurança, mas tem coisas que não tá, você tá no trânsito, tem um motorista maluco que vem e pode bater na gente, enfim, muitas coisas, um cachorro, a moto é um negócio muito frágil, um cachorro que atravessar na sua frente, dá um tombo e pode tirar a sua vida. Então assim, mas o dia que eu olhei para trás assim, eu olhei no retrovisor e vi meu pai e minha mãe dando tchau, e eu falei, caramba, tô indo pro Alasca, cara. Aquele dia ali, ele é tão importante quanto o dia que eu cheguei no Alasca, porque chegar no Alasca não era uma coisa que estava só sob o meu controle, mas fazer acontecer, planejar, juntar a grana e montar na moto o primeiro dia, estava tudo no meu controle. Aquilo ali, aquele primeiro dia estava no meu controle, montar na moto e falar, eu tenho coragem de montar nessa moto aqui e falar que vou pro Alasca e tô indo. Cara, pra mim, na viagem do Alasca, o mais interessante do Alasca é aquele ônibus. E aí? Cara, aquele ônibus é super especial porque é o ônibus do filme, né, cara? Pra quem não sabe, a gente tá falando sobre o filme Na Natureza Selvagem, que tem um ônibus mágico e tudo, então tem lugar para visitar, tem um ônibus lá, foi o ônibus, eu visitei o ônibus que foi usado no filme, inclusive eu vou postar no meu canal no YouTube, por dentro do ônibus, aquelas escritas que o Chris, que é o personagem do filme, deixa no ônibus, elas estão lá e tudo mais. Então assim, eu gravei e vou postar agora, eu tô de férias agora no Brasil, aqui em Valadares, vou voltar para o Canadá, vou continuar editando os vídeos da viagem e vou postar. Então para quem não segue lá o canal do Viajantes da Real, vocês vão ver isso aí que ele está falando, sobre esse ônibus, o ônibus mágico, e que é sem dúvida bem especial chegar lá. Vamos seguir mesmo. E tem alguma outra viagem programada aí? Programada não. Sonhada tem várias. Sonhada tem muitas, então nem vou falar aqui ainda, mas eu sempre acreditava que assim, a próxima viagem que eu fizer, aí eu vou sossegar. Não, aí eu realizei meu sonho, eu paro. Depois do Ushuaia, não, eu vou parar. Não, depois do Alasca, aí eu vou sossegar. Então assim, eu nunca vou sossegar. Durante a viagem do Alasca, pilotando ali, eu pensava nisso, eu cheguei à conclusão de que é bobeira tentar e achar que um dia eu vou sossegar. Eu nunca vou parar e a gente vai ter sempre um projeto de viagem acontecendo e eu quero fazer enquanto eu tiver saúde, enquanto Deus permitir, eu quero estar viajando por aí. Isso que é bom, sempre sonhos novos. Isso aí. Agora vamos lá, falando de um outro assunto que aí já é algo... uma paixão em comum. Isso. E o voo do parapente? Como que você entrou nessa aí, cara? Cara, o voo do parapente, eu sempre tive medo de altura. Eu sempre tive medo de altura e resolvi voar de parapente. Mas como a gente é de Valadares, cara, a gente sempre viu os caras voando. A vida inteira cresci vendo os caras voando de asa delta, voando de parapente. Então assim, eu sempre vi ali e sempre falei assim, cara, eu acho que é um negócio que eu iria gostar. Aí uma vez eu fiz um voo duplo, gostei pra caramba e resolvi falar, eu vou aprender a voar. E me informei e tudo mais, aprendi a voar. Eu e um amigo que também, assim, como eu estava planejando a viagem para o Alasca, eu não queria começar a voar porque eu ia gastar dinheiro com equipamento, com o curso e tudo mais. Aí um amigo, não cara, vamos, vai ser top e tal. Aí eu tava naquela, não, vou aprender a voar e tal, vou continuar juntando a grana aqui, a viagem não vai acontecer por agora, vai dar certo. Eu comprei um equipamentozinho usadinho, bem barato, na época, e comecei a voar, foi muito legal, cara. Foi legal, assim, que eu ia passando meu tempo aqui durante os finais de semana, não fazia viagens curtas de moto, e naquele tempo ali eu ia voando e juntando dinheiro para fazer a viagem do Alasca.
Então foi importante, assim, ter o que fazer, sabe? Porque eu sou um cara que eu sempre tenho que ter alguma coisa para fazer. Ou eu vou voar, ou eu vou fazer uma viagemzinha curta de moto, visitar uma cachoeira. Então eu sou esse tipo de pessoa. Então voar, meio que tipo, não, eu vou voar. Então eu ia lá, voava no final de semana e tudo mais, ficava mais de boa e juntava o dinheiro para fazer viagem. Então foi bem importante também. O interessante é que ele falou aí, né, galera? Tipo assim, o cara começou a voar, o cara é piloto de parapente, o cara tem medo de altura. Então tem muita gente aí que fala, vou voar não, porque eu tenho medo de altura, coisa do tipo. Sempre achei interessante, sempre tive vontade, mas tenho medo de altura, então não vou arriscar. Cara, vale a pena. O cara tinha medo de altura e foi. O negócio que eu costumo falar também é o seguinte, cara. Muitas vezes a pessoa não vai voar de parapente, não é por causa do medo de altura. É o medo do desconhecido. A pessoa não sabe como é que é ali. Então a partir do momento que, tipo assim, eu falo que a primeira vez que eu fui voar de parapente, eu tava lá no Alto do Bituruna, me convenceram de voar, eu sentei naquele meio fio ali, fiquei pensando, que merda que eu tô fazendo na minha vida pular dessa bagaça aqui. Aí o cara foi colocando equipamento em mim e o coração foi disparando. Na hora que ele virou e falou, corre, fudeu. Agora deu ruim. Cara, na hora que entrou em voo, é outra coisa. A sensação, né? É porque a gente não sabe como que o negócio vai ser. Depois que você já tá no ar, você já tá sentindo aquilo ali, muda. Tanto que depois disso eu comecei a fazer o curso também. E tem essa coisa, o parapente, tem muita gente que acha que você vai ter aquela sensação de queda. Não, você tem a sensação de que você está voando. E de fato você está voando. Então você está voando. Você não tem aquela sensação de queda, que eu vou cair, eu vou correr, vou decolar e eu vou cair. Não, você não vai cair. Você está voando. Então você tem aquela sensação, aquele prazer de que, eu estou voando de fato. Eu tenho asa, que é o meu parapente, e estou voando. Essa sensação é muito incrível, cara. E por isso que o esporte é tão viciante, né? Difícil, a galera começa e nunca mais para. É gostoso demais. A sensação de, tipo assim, você tá decolando ali, você vê a cidade de Valadares enorme ali embaixo, aquele tanto de mato, aquele Rio Doce passando, você ali no céu sozinho, cara, é gostoso. É aquele gostoso. vento na cara, é uma sensação incrível, cara. E o que o voo trouxe pra você, cara, o voo de parapente? Porque isso gera algum tipo de aprendizado, porque você não tá dependendo só de você também, tipo a moto. Você tá dependendo, só que ainda mais complicado que você tá dependente da natureza, e aí? Do tempo. É isso, como você sabe, a gente tem que estudar um pouco de meteorologia, entender um pouco o que está acontecendo com o clima, com o tempo, para a gente decidir decolar e voar. O voo, cara, então assim, todo esporte que ele depende de natureza, não é só a sua decisão. Então você tem que aprender a ser paciente, você tem que aprender a saber que tudo tem o seu tempo, senão você pode se expor a um risco desnecessário. Então ontem, por exemplo, a gente está gravando isso aqui hoje, ontem eu subi com minha esposa também é piloto de parapente, subimos em Bituruna para voar, e a gente esperou, a gente queria voar mais no finalzinho da tarde, um voo mais calmo, mais de ver o pôr do sol, de apreciar, e aí tinha uma nuvem grande, tudo, começou a formar um CB, eu achei que ia desaguar, que ia acabar, meio que acabou ali, desagou, dissipou, e aí começou um vento forte, lateral, um vento leste, que não é o ideal para decolagem no Pico do Ibituruna. E para quem não sabe, tem um vídeo no nosso canal que mostra o Pico do Ibituruna e eu falo um pouquinho sobre esse tipo de sobre decolagem, coisas do tipo. Explica um pouquinho. Enfim, bacana, cara. E aí decidimos, não, vento forte, lateral, não estava a condição legal para o voo. O que nós fizemos? Dobramos o equipamento de novo, guardamos dentro da bag e voltamos e estamos aqui em segurança. Isso que é importante. É um esporte radical, é perigoso, sim. Então, como todos os outros esportes radicais, mas a sua decisão, ela te coloca em risco, ela te salva. A sua decisão é a mais importante. Então, se eu não estou me sentindo confortável para decolar e não está o vento legal, a condição não está perfeita ali dentro do meu julgamento, eu sou piloto e eu tenho que julgar qual que é a condição para eu decolar e tudo mais, eu não decolo. Então, você aprende, na verdade, a ter a paciência, porque às vezes você fica lá. Eu já fiquei 1 hora esperando o vento ideal para decolar. Você aprende a ter paciência e você aprende a ter humildade também, né? Porque eu já fiquei aguardando 1 hora
No final de tudo, eu dobrei o parapente e desci de ônibus. Isso. Então, tipo assim, é ter humildade de fazer isso e não pensar, cara, se eu dobrar meu parapente que eu vou passar vergonha, o pessoal vai achar que eu não sei voar. Cara, não tem nada disso. É você fazer aquele negócio em segurança, isso vai eliminar os riscos que já existem no esporte, né? E para quem não tem dúvidas, por exemplo, cara, é um esporte, a gente faz ele se tornar um esporte mais seguro. Muitas pessoas ficam em dúvida sobre, mas você vai ficar voando segurado por algumas linhazinhas dessa finura. Tem as cordinhas. Então assim, o equipamento é testado, então tem grandes empresas que produzem o equipamento e o equipamento oferece a segurança, então aquelas linhazinhas, por mais finas e frágeis que parecem, elas suportam realmente o peso, então assim, é tudo muito bem testado, o equipamento é muito testado antes, então ele oferece a segurança. E depende também das nossas tomadas de decisões, né? De voar no tempo ideal, voar no clima, com essa condição climática ideal ou não. Então, assim, isso vai muito do julgamento do piloto. E cada um tem que tomar a sua própria decisão. Então, assim, essa tomada de decisão, cara, isso é muito legal, porque isso acontece na nossa vida. A gente às vezes tem que ter paciência para esperar o momento certo de tomar uma decisão, ou não, eu tenho que fazer isso aqui agora. Então assim, a gente aprende isso e a gente tira lições disso também para a vida, para outras coisas que a gente vai fazer, né? Então, para quem acha que o parapente é uma roleta russa, não, galera, não é muito mais seguro do que parece. E hoje você mora no Canadá. Você falou que sua esposa também é piloto de parapente. Lá você voa, como é que é? Eu ainda não voei lá por causa do clima, muito frio e tudo mais, né? Mas agora tá chegando o verão lá, a gente vai voltar, acaba as férias aqui, a gente volta para casa, vai entrar o verão lá e a gente vai se programar de voar. É porque na cidade onde a gente mora não tem nenhuma rampa. Não é um governador Valadares da vida, né? Não é um Valadares da vida. A gente não tem o privilégio de ter Ibituruna, tempo bom quase o ano inteiro para voar. Então lá é assim, você tem que viajar, tem que escolher o dia certo para você chegar lá, ter a condição boa para voar. Então, assim, é um pouco mais trabalhoso. Às vezes até a logística para chegar no lugar. Né? A logística para chegar no lugar. Então, assim, a rampa mais próxima de lá onde a gente mora, 2 horas de viagem. Aí não é muito fácil, não. Aqui é 30 minutos de ônibus, detalhe, saindo do centro de Valadares. E beleza, cara, e tudo isso? Viagem, voo de parapente, como que... A partir do momento que você fez essas mudanças na sua vida, o que isso fez de você se tornar uma pessoa, mudou na sua personalidade? Cara, a gente aprende a ter mais paciência com as coisas, sabe? Saber que as coisas não é no meu tempo, é no tempo de Deus, é acreditar que, não, as coisas elas vão acontecer. Não quer dizer que eu vou cruzar os meus braços e esperar. Por exemplo, quando eu cheguei do Ushuaia em 2014, eu queria fazer o Alasca em 2016. Porque queria em 2016. E só foi acontecer em 2022. Eu não desisti do meu sonho. Ele foi adiado várias vezes, aí depois veio pandemia, então, assim, várias coisas. Eu fui morar na Nova Zelândia. Enfim, muita coisa acontece e às vezes não está sob o nosso controle. A gente tem que estar preparado, se planejar, se organizar. Mas a gente já tem que aprender a ter paciência e entender o tempo de Deus e essas coisas, né? É isso que torna a vida melhor e nisso que a gente aprende e a gente cresce. Com certeza. Cara, foi bom esse bate-papo. Prazerão ter você aqui. Valeu, mano. Vamos voar mais vezes juntos? Vamos, sim. E galera, acompanha o canal do cara, Viajantes da Real, muito massa. Galera que gosta do motociclismo, acompanha lá também. Curta aí nosso canal. Bora lá, By Roger. Segue aí, se inscreve no canal e acompanha. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Tamo junto. E quem gostou desse tipo de vídeo, um podcast, fala pra gente lá nos comentários que a gente vai fazer mais alguns do tipo. Beleza? Isso aí. Só lembrando, lá no nosso Viajantes da Real, a gente tem um podcast que troca ideia com outros viajantes também e é bem legal. Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia e bora lá. Moleque. Aí, ficou top. É massa, velho.